Vitor. Ok, pessoal, boa tarde novamente, né? Já está gravando, para quem está vendo aqui depois. Nós já estamos aqui na nossa sexta semana, né, de aulas remotas da nossa disciplina, que é uma disciplina, né, que está iniciando a maioria de vocês, lógico que alguns já têm essa habilidade, em programação e resolução de problemas, né? O nome da disciplina é Algoritmos e Programação, o que reflete muito bem esse nosso papel, né? A palavra algoritmo, ela está ligada a você propor uma solução para uma categoria de problemas, que aqui é dito o problema em si, né? E um problema em si, para a sociedade, na verdade, é uma instância do problema para nós, né? Então, eu sempre gosto de lembrar esse detalhe para vocês, que o nosso papel, a nossa profissão como um todo, né, o papel é esse. Se vocês entrarem nesses exercícios, nessas atividades, nas leituras, com isso na cabeça, de qual é o meu papel, né, que o meu papel é fazer, né, propor uma solução para diversos problemas que forem surgindo aí no meu dia a dia. E aí, o outro lado da disciplina, né, que tem a ver com o outro lado aqui da nossa profissão, é uh, materializar essa solução, que pode ser você ou outra pessoa, que é a, a programação, né? Daí o nome da disciplina, Algoritmos e Programação. Teve um tempo que essa disciplina era para ser chamada de Lógica de Programação, acho que isso não chegou a implementar, né? Lógica de programação, esse termo ele tem esse nome, programação pelo meio, mas é muito mais sobre pensamento computacional. Que aí o pensamento computacional ajuda você a chegar no algoritmo, como eu tenho explicado e falado em todas as aulas ao vivo que a gente tem. Observa, pega uma instância do problema, vai resolvendo manualmente ela, pega ou observa outras soluções que já existam, se já existia alguma coisa, se o seu papel é tornar aquilo computável, né? Porque não necessariamente toda solução é computável, ou facilmente computável, ou computável naquela computável que eu falei que você consegue programar na linguagem de programação, né? Eu estou usando nesse sentido aí. Ah, e você, seguindo aqui com o pensamento computacional, você compreende o contexto, faz por repetição, identifica padrão, torna as coisas genéricas a partir desse padrão, até que você chega num algoritmo. Em seguida, você vai para uma linguagem de programação, se for você, e materializa aquilo via um software para a pessoa, que vai ter valor para a pessoa, é aquele software, tudo bem? Sim, recapitulando aqui rapidamente em 2 minutos ou 3 minutos, o que a gente andou fazendo, né? Lá em fevereiro, a gente aprendeu as bases, né, de como tornar um programa não, de como tornar uma solução computável, né, como ela pode virar um software para que você possa, enfim, validar com outras instâncias ou validar automaticamente muitas instâncias de um determinado problema. A gente aprendeu das bases, que os dados, que os problemas, eles são compostos por dados, esses dados podem ser categorizados, o domínio do tipo de um dado autoriza ou permite que você faça uma série de operações sobre eles, e aí a gente foi vendo os operadores mais comuns das linguagens de programação, e a gente foi aumentando, vendo que, assim como no dia a dia você resolve um problema em etapas, é interessante que o seu código tente representar isso para que você possa dominar, né, resolver problemas, é você conseguir dominar complexidades, né, isso é um desafio maravilhoso, né, e aí a gente pode materializar isso de diversas formas, né, em orientação a objeto, ou em uma programação funcional, né, por meio dessas funções que a gente já conhece, ou de métodos na orientação a objeto, ou, sei lá, em operações em banco de dados, você vai delegando, vai organizando aquilo que você vai fazendo. Então, é importante sempre ter esse pensamento como se fosse num drone, né? Então, você tem que sair, fazer essas coisas abstratas, né? Você vai, levanta, para você criar um modelo, né? Você tem que criar um modelo da situação para poder ser aplicado e reaplicado em diversos cenários. Tudo bem? E aí a gente fez isso lá em fevereiro, fez alguns cenáriozinhos assim até março. Aí nós retornamos agora em agosto, e a gente veio lá em
agosto, né? Bem, a gente chegou já nas repetições, a gente já tinha visto as condicionais, porque é algo que aparece com muita frequência quando você está tornando algo computável, você precisa tomar decisões, né? Então você começa a programar, né, um processo que uma pessoa não vai precisar raciocinar para repetir aquele processo. Olha que legal, né? Porque o computador não tem raciocínio. Uma criança até tem um raciocínio, o Cauê tem raciocínio, mas o computador, pelo menos o que a gente vai trabalhar, não tem esse raciocínio. Você precisa dizer para ele o que ele deve, o que ele vai ter em mãos, para ele decidir se ele vai pela esquerda ou pela direita, se ele vai à frente, se ele vai somar, se ele vai subtrair. Foram as condicionais. E a gente viu que as condicionais são baseadas naquelas expressões booleanas, que são expressões do dia a dia, que vocês conhecem desde bebezinho, né? Então, essa questão do algoritmo não tem a ver com Python, né? Isso não é um curso de Python, isso não é um curso de nenhuma linguagem de programação. Por exemplo, você só vai assistir o Dragon Ball Z, Rogério Silva, se você tiver feito a tarefa. Isso são coisas que uma criança, quando aprende a falar, lá pelos 4, 5, 6 anos, depois que ela já está falando ali, ela compreende isso. Então, você vai ensinar algo como isso para um computador, tá bom? É importante ter isso. E aí a gente veio das condicionais, tudo bonitinho, depois chegaram nas repetições. Por quê? Porque com muita frequência, né, essas são estruturas clássicas da programação e é só elas que interessam. Vocês viram lá que todo e qualquer software pode ser resumido, né, em operações do tipo matemática, de repetição e condicional. É só isso que é necessário para resolver qualquer problema, em linhas gerais, né, porque na prática a gente acaba tendo que trabalhar com uma série de outras ferramentas para dar certo. Essas paradinhas que eu dou aqui é porque chega um convite, eu tenho que parar para aceitar aqui. Tá bom? Então, nós vimos duas categorias de estrutura de repetição, tem uma terceira estrutura de repetição, que é a recursividade, que eu nem cheguei a falar para vocês, que ela também é uma consequência ali das funções, misturado com while, misturado com condicionais, que nós vamos vê-la também. A gente tem ainda mais 45 dias de aula. Aí nós vimos as repetições baseadas em algum trigger que permite continuar, em algum disparo, em alguma autorização, e essa autorização ela não tem uma lógica sequencial, por assim dizer, né? Então, o while, ele é uma estrutura de repetição que autoriza você executar iteradas vezes uma ou várias instruções, inclusive chamar outras funções, baseado em um estado que permanece. Cara, se esse estado permanecer, por exemplo, enquanto você estiver acima de 100 quilos, faça caminhadas e dieta. Então, é algo que eu não sei quanto tempo eu vou ficar fazendo caminhadas e dieta, porque isso é baseado em um estado autorizativo permanente. Permanente não é nem permanente, né? Que permanece, né? Enquanto ele permanecer, enquanto ele for verdade, eu estou autorizado a executar esse abraçar aqui de instruções. Olhando mais a fundo do while, a gente viu que na maioria das vezes a gente está utilizando o while não baseado assim no estado que simplesmente permanece, mas a gente conseguia saber a priori quantas voltas aquele negocinho ia dar. Sabe, para cada aluno, para cada caractere, para cada posição. Então, a gente conseguiu ver que a gente teve uma ideia de contador, de quantidade de voltas. Daí existem estruturas de repetição, isso já pensando na programação, né? Porque você já bolou antes o algoritmo. O algoritmo é preciso rodar isso uma quantidade de vezes fechada ou uma quantidade de vezes enquanto isso estiver autorizado. Isso está explicitado ali no pensamento ou no papel. Tá bom? E aí a gente viu o for. Logo em seguida, a gente começou a ficou como uma espécie de sequência de conteúdo, porque as strings, né, por serem uma coleção de dados, a primeira coleção de dados que a gente está vendo, a gente precisa muito ficar passeando nela, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, a gente precisa passear na string várias vezes, passear do começo até o final, passear contando, passear nela buscando, passear nela transformando, criando novas strings. Então, é um cenário muito interessante para que a gente fosse avançando, e daí por isso a gente viu as estruturas antes disso, tá bom? Eu, imprudentemente, passei para vocês uma série de pequenos exercíciozinhos que eu poderia ter chamado de um só exercício, né, que era só uma questão, porque só pode 5, né, Cauê? Então, eu
botei uma série de exercícios para vocês irem se acostumando com a parte da programação. E, obviamente, para que você pudesse testar a sua solução, você precisava pensar, elaborar o pensamento, tá bom? E eu vi que tem um grupo de alunos que está fazendo isso, né? Pelo menos está me dando um retorno, está tentando fazer, está buscando, está fazendo. Tem outro grupo que não está fazendo e não está me buscando também, não está mandando mensagem no WhatsApp, não está perguntando aqui e tudo mais, tá bom? Mas é interessante que você tente fazer isso. Nós temos até o dia 30 de outubro. O que nós temos até agora? Nós temos uma série de exercícios, de práticas sobre operadores matemáticos, condicionais, nós temos 2 grupos sobre condicionais, modularização e estrutura de repetição while, estrutura de repetição for, questões que a gente fez com while, que a gente pediu para transformar ela para o for, se fosse possível, e é possível quando a repetição for baseada em quantidades, né, de repetição. A gente deu uma olhada lá, como é que funciona o for de Python, tudo bem. Aí nós chegamos nas strings, e aí eu saí coletando uma série de questões de strings para vocês, né? Aquele código que a gente fez sobre César, né, a criptografia de César, a gente fez ele aqui ao vivo, uma boa parte dele, com apoio aí do Cícero e outros meninos, então serviu muito para a gente ver tudo funcionando junto, né, a gente viu modularização, né, de como tem um programa que é responsável de conversar com o usuário, e ele chama outros pedaços lá, que são os módulos, as funções, para fazer tarefas específicas que fazem parte de um problema maior, e quando isso está acabado, devolve para esse main, né, para esse programa principal, que conversa com o usuário. Dentro disso tudo, a gente viu condicionais, operadores, expressões booleanas, a gente viu estrutura de repetição while, estrutura de repetição for, e acessou ainda outros detalhes de lá. Então, é um exemplo maravilhoso, assim, né, eu gostei muito dele. Perfeito. Estou esperando aqui passar a vontade de pigarrear. Pronto. E aí a gente está aqui hoje, né? Por que a gente está aqui hoje nessa live, né? Na semana passada, a gente fez a live na quinta, e na terça ia ter aula ao vivo de novo. Eu só gosto de aula ao vivo, eu não gosto de gravar. A última aula eu gravei lá na escada, né? Foi ainda mais traumatizante para mim, assim, eu não gosto de gravar, acho muito ruim, acho péssimo. Mas é bom gravar, porque pelo menos fica no tamanho certinho, lá não fica 1h40, como fica aqui, né? Mas assim, eu achei a live muito para baixo, né? Até a minha internet caiu, porque não está tendo essa interação, não estou sentindo, assim, né, muito essa busca, apesar de que os alunos que estão na live, na maioria das vezes, são os alunos que estão tentando fazer as atividades, tá bom? Então, eu gostaria que hoje, os alunos que estiverem com dificuldade, né, tentar se expor aqui pra gente, ver quais são as estratégias que a gente pode fazer, que eu posso fazer, se é ter aulas gravadas, aulas mais curtas, aulas mais longas, se é, sei lá, passar atividades ou responder exercícios ao vivo, reservar um dia desses 2 dias que a gente tem só para resolver exercício, para ficar como exemplo, eu teria que treinar, né, os exercícios para que eu possa resolver aqui para vocês, né, porque se eu for resolver ao vivo, pode ser que eu responda, tem uma chance boa de eu responder, dependendo do exercício, mas pode ser que a forma de resolver aqui ao vivo, sem pensar muito, assim, na didática, pode não ajudar vocês, tá bom? Mas mesmo assim, a gente vai ver. Alguém quer falar aí alguma coisa, antes de eu dar uma olhadinha aqui no chat? Eu estou aqui para escutar, tá bom? Já estou com sede, não trouxe a água, tá? Não estou acostumado com esse negócio. Deixa eu olhar aqui o chat. Alguém quer falar aí? Vamos lá. Boa tarde, tudo bom, professor? Tudo bom, da paz? Boa tarde. O Marcos Araújo está no trabalho usando o PC sem câmera e não tem microfone, tá bom. Marcos, você trabalha de quê? Eu não lembro, acho que era professor, mas tudo bem. O Cícero, professor, poderia explicar mais sobre o desafio Gataca que o senhor passou? O Marcos Paulo deu RT. O Lucas, professor, poderia dar uma reforçada sobre o assunto de substrings, por favor? Muito bom. Tá certo? Cícero Henrique, eu não li em detalhes essa questão Gataca, né? Tanto é que ela é um desafio aí bem nível hard mesmo. Pelo que eu já olhei assim por cima, né? Quase todo semestre a gente faz esse Gataca aí. É mais uma questão de otimização, né? Pelo que eu estou vendo, né? É mais uma questão de otimização, se for para bater tempo, né? Se o cara for querer botar lá. E talvez ela tenha a ver com o que o Lucas falou ali sobre o assunto substring.
Tudo bom, Lucas Coelho?